falado algumas vezes também sobre a questão da parábola, né? Que a parábola ela precisa ser meditada, precisa ser colocado muitas observações para se tirar uma resposta. Amém? Eu queria mostrar para os irmãos aqui o que é parábola, né? Parábola é uma narrativa curta que, mediante o emprego de linguagem figurada, transmite um conteúdo moral, sendo por isso erroneamente confundida com parábolas. Existem algumas parábolas que elas trazem uma história real, ok? Necessariamente essa parábola ela não precisa ser fictícia, né? Ou seja, inventada, mas faz com que o ouvinte ele pense sobre o que está sendo feito e tire a sua própria conclusão. Hoje eu estive conversando sobre parábola e realmente encontrei no Novo Testamento, a não ser que eu tenha perdido a conta, 63 parábolas. Jesus falando em parábola por 63 vezes. Eu creio que esse número talvez não seja exato. Eu preciso meditar, garimpar um pouco mais para saber se tem mais alguma aí. E se os irmãos souberem, por favor, me avisem. Amém, irmãos? Então vamos à parábola desta noite. Ela se encontra aqui. Deixa eu falar só esse versículo aqui que eu achei muito importante. Diz assim: todas estas coisas falou Jesus a milhões por parábolas, e sem parábolas nada lhe falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Amém? Não é difícil meditar em parábolas, irmãos. Basta nós termos a comunhão com Cristo e pedirmos ao Espírito Santo que nos abençoe. A parábola que nós vamos ver hoje à noite, que se encontra em Mateus, capítulo 11, versículo 16 ao 19. Os meninos da praça. Eu, particularmente, não tinha ainda meditado nessa parábola, irmãos. É muito interessante quando a gente começa a entender algumas observações. Interessante também nessa parábola que nos versículos anteriores, o versículo 12 diz assim: e desde os dias de João Batista até agora se fez violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Amém? Então o reino do céu é conquistado à força. O que significa? Nós temos que nos esforçar para compreendermos e entendermos a palavra do Senhor. Não adianta você querer, porque muitas vezes quando você aprende algo sem meditar, no momento você acha interessante, mas você não guarda. Mas se você tiver ouvidos espirituais e saber que Cristo quer que você ouça, é que você guarde, que você entende. E quando você tira as suas próprias conclusões, aí você aprende muito mais. Amém? Todos encontraram, irmãos? Vamos lá ler a parábola dos meninos, os meninos da praça, ok? Diz assim: o que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio.
Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Amém? Irmãos, como toda a parábola, né? Nós vemos aqui algumas situações principais, né? Em primeiro lugar, esses meninos que estão fazendo canções e lamentos também, e o público, ou seja, os outros meninos, não estão se preocupando com isso, não se preocupam com isso. Então Jesus compara esta parábola com a geração atual de Israel, ok? Que com a vinda de João e com a vinda de Cristo, não necessariamente se moveram a favor deles, ok? Vemos também, havia uma dúvida, né? Havia uma dúvida, um lamento, sobre essas condições. Ou seja, existiam esses meninos, vamos considerar que os meninos que cantavam eram os meninos que estavam diante do fato com Jesus e João Batista, ok? Agora, aqueles que não ouviram as canções e não ouviram os lamentos, aqueles são aquelas pessoas que olharam com maus olhos João. Por isso, é uma parábola bem curta, irmãos, mas tem esse fundamento, aonde que, quando falam de João, dizem assim, né? Pois veio João que jejuava e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. O que seria essa expressão, ele tem demônio? É porque João fugiu de toda a rotina das pessoas. E as pessoas, naquela época, eles gostavam muito de comer, de beber, ok? E João, ele vivia no deserto, ele estava numa condição totalmente humilde e totalmente diferente deles. Então, é mais ou menos assim. Quando a pessoa não é igual a você, não, aquela pessoa está errada. Aquela pessoa está louca, está doida. Aquela pessoa tem demônio. Por que ela tem demônio? Ela tem demônio porque ela vive nesse tipo de condição. Então é basicamente o mesmo sentido com relação a João e Israel. Ok? Não há essa diferença. É claro que a gente aqui não está contando com aqueles que se arrependeram com João Batista e aqueles que aceitaram Jesus e seguiram Jesus. Não é esse povo que a gente está falando aqui, nesta parábola. Jesus fala nessa parábola. Então, amados, vejam que o ataque do João era nesse sentido. Já o ataque para Jesus era devido a estar com pecadores e publicanos. Então, vejam, irmãos, imaginem vocês se eu resolvo andar com drogados, se eu resolvo andar com beberrões, se eu resolvo andar com pessoas que não têm boa índole, o que vão dizer de mim? Eles vão dizer, vai lá, ao Jaime lá, que o Jaime é traficante, que o Jaime é beberrão, que o Jaime é uma pessoa, me taxam, na verdade, me classificam numa verdade, por eu estar andando com aquelas pessoas. Né? Lembra aquela frase? Me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Já ouviram essa frase? Então é bem essa frase. E Jesus andou com os beberrões e os comilões também. Tanto é que quando Jesus ele era chamado
para uma casa era de padrão, principalmente quando a pessoa tinha algum, algum poder aquisitivo melhor. E era padrão, olha, vou receber uma visita, vou fazer uma festa. E nessa festa, e as festas não é uma festa de uma noite, como a gente está acostumado no nosso dia a dia, ok? É uma festa que durava muitos dias, inclusive a ponto de que eles cometeram o pecado da glutonaria, né? Então, por causa dessa situação, eles queriam participar de festa. E a festa era movida a vinho, a bebida, e era movida a comida, e é movida a outras coisas também, que são às vezes até muito mais mundanas, né? Mas quando Cristo era chamado para ir para algum lugar, quem recepcionava ele com a maior, como uma pessoa muito importante. E esses que na parábola está dizendo aí em relação aos meninos, que não ouviam as danças, as flautas, né? E nem as lamentações, quer dizer, não dava importância a nada que se falava desses que estão fazendo isso, né? Então, ou seja, no lugar de Jesus Cristo e João Batista, né? Então eles estão ignorando. Eles não estavam dando importância. Então a parábola é bem isso daí, irmãos. A parábola é realmente de se dar a importância correta para Cristo. Amém? Em Mateus 43, 45. Eu vou ver, estou tentando ler aqui na NVI, que ela traz uma tradução um pouco mais clara para quem está ministrando o ensino, amém? Então, 43. Então, Mateus 13, 43 em diante. Diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares arridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa da onde saí. Chegando na casa, né? Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Entrando, passam a viver ali. E o estado final deste homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Cristo coloca Israel, como nós vimos na outra parábola, como uma geração perversa, uma geração difícil de ser tratada. Mas aqui nessa parábola, ele vem falando de uma situação muito interessante. Eu estive fazendo live discipulado. E nessa live discipulado tem um fator muito importante que eu queria dizer. Então vamos analisar uma pessoa que não conhece a Deus, ok? E aí essa pessoa ela acaba pode ter um espírito mal dentro dela. Por quê? Que espírito é esse? É um espírito mau, é um espírito maligno. E ele fica, toma posse da nossa vida. Por mais que a gente não perceba, vou dar um exemplo. Ele pode nos cegar, né? Ou pode nos ensurdecer para a palavra de Deus. Nós não temos vontade de estar com Deus.
buscar a Deus. E isso pode ser ocasionado pelo espírito maligno. Não é, quando fala em espírito maligno, irmão, não vamos só achar aquele que deita e rola no chão, não. Ok? Porque o objetivo do espírito maligno é preservar para ele a sua vida. E ele pode muitas vezes não escandalizar. Você nem percebe isso daí. Por quê? Porque você tem um coração que está à vontade, né? E aí, se esse espírito sai para procurar outros cantos, ele não vai encontrar da mesma maneira, ele pode não encontrar, então ele pode ter, por exemplo, lugares estéreis, fala que, né? Seco, lugares sem vida, mas ele quer. Então o que acontece? Quando o espírito sai da vida da pessoa, automaticamente, sendo filho de Deus, essa pessoa, ela procura ordenar a vida dela. Então ela não está sobre as condições do espírito maligno. Ok? Então ela não está na condição de espírito maligno. Então o que acontece? Acontece que ela não estando nessa situação com o espírito maligno, ela vai arrumar a sua casa, ela vai ordenar a sua vida, porque inclusive até ela vai à igreja, ela sente necessidade de buscar o Criador, buscar a Cristo, né? Só que a pessoa não aceitou a Cristo, a pessoa não está preocupada de aceitar a Cristo. Aí esse demônio que está saindo, ele volta. Por que ele volta? Ele volta porque quem protege você de um demônio apossar da sua vida? Quem que impede? É Cristo. Então, uma casa não pode aguardar dois senhores. Ok? Então, se ele vai encontrar a casa vazia. E aí ele encontrando a casa vazia, ordenada, bonitinha, ele vai bagunçar. E sabe o que ele faz? Ele traz mais com ele. O fato, irmão, quando você conhece a Cristo, ou você tem algum tipo de problema, não é que o demônio ele sai por qualquer vento que dê na sua vida, você sendo cristão, não é para qualquer situação, a não ser que você não queira mais a Cristo, a não ser que você rejeite a Cristo. Então aí sim você rejeita a Cristo, você rejeita Deus da sua vida, né? Aí sim, aí não tem como Deus participar da sua vida se você está o rejeitando. Então aí o demônio ele vai tomar posse de uma casa vazia, que Deus não tem condições de habitar em um lugar que ele não é bem-vindo. Amém? Mas Deus nunca desiste de você. Então essa questão de possessão demoníaca, isso vai muito além daquela pessoa crer ou não crer em Cristo Jesus. Ok? Se ela crê em Cristo Jesus, está abalada, ela pode ter problema, ela pode ter influência maligna, mas não o espírito maligno. Ok? É influência maligna. Isso pode ocorrer. Mas Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de ninguém. Amém, irmãos? Então, veja bem, a situação importante é a seguinte. Não sei se vocês estão lembrados naquela passagem bíblica que onde diz que uma vez você participou do Evangelho, você recebeu essa graça, tudo, e você voltou a cometer atitudes erradas. E ele não fala assim, que é como o cão que come o próprio vomito, ou que como a porca, depois de limpa, ela se lambuzar. É mais ou menos dentro desse sentido no final dessa parábola aqui. Ok? O estado da pessoa, o primeiro estado da pessoa, é um estado até que, não vou dizer que é razoável. Ninguém tem um estado razoável tendo uma influência, um demônio, não. Mas o estado pior foi depois.
Foi depois por quê? Porque ele trouxe mais ainda. Ele viu que se a casa ficasse vazia, se ficasse ali, Cristo poderia estar ali. Então é uma batalha espiritual. E ele queria fazer isso. Então por isso que é importante, irmãos, que o estado da pessoa agora, quando o sete demônio, é pior do que primeiro. Antes é o primeiro, é o primeiro. No primeiro, a pessoa se libertar da influência maligna, a pessoa se libertar das condições que você acha que são tranquilas e se voltar a Cristo. Amém, irmãos? Então, essa que é a importância quando se fala em relação à questão do estado da pessoa. Nós vamos agora para a parábola que se encontra